Então, vamos lá, pessoal, bate-bola do eletro aí, um resumão rápido com os pontos principais. Taquiarritmia supraventricular, se eu falo supraventricular, estou falando do átrio. Se eu falo átrio, a onda que está com alteração é a onda P. Lembrando que a taquicardia sinusal, uma taquicardia de todas as 5 perguntas que vocês já decoraram, só a frequência cardíaca que está aumentada, o restante todo normal. Então, o ritmo sinusal, bonitinho, sem nenhuma outra alteração. Já a fibrilação atrial, ela tem ausência de onda P e o ritmo é irregular. Então, na hora que a gente faz as perguntas, a frequência cardíaca está aumentada, sem onda P precedendo todo o QRS e o ritmo irregular. De mecanismo, bem basicão, que não é o foco da aula, reentrada, em vez de seguir um sentido único, retorna em círculos. Então, ele solta esses microcírculos, tá? No átrio e vai despolarizando o átrio. De fatores de risco, doença valvar, hipertiroidismo e doença do nódulo sinusal. Quadro clínico varia, desde assintomático até palpitação, falta de ar. O paciente pode ter dor no peito, síncope, então é bem variado, tá? O quadro clínico. Outra taquiarritmia supraventricular é uma arritmia que não tem onda P, o ritmo também é irregular, a frequência bate em torno de 150 e tem a onda F de flutter. Então, na hora que a gente faz as perguntinhas, a frequência cardíaca aumentada, não tem onda P, tem aquela onda F de flutter ao invés de ser onda P, e o ritmo irregular. O mecanismo é por reentrada também, só que é um circuito único e anti-horário, por isso que forma a onda F, que é aquele dente de serra. Aqui, ó, anti-horário. De fatores de risco, a gente tem cardiopatia, por exemplo, uma insuficiência cardíaca que aumenta o coração, ou uma pneumopatia, por exemplo, um DPOC que aumenta a pressão do lado direito do coração, então pode também favorecer arritmias. De quadro clínico, igual a fibrilação atrial, que varia desde assintomático até palpitação, falta de ar, dor no peito, etc. Outra taquiarritmia supraventricular é a taquissupra. De diferença para as outras é que ela é regular, ela não vai ter onda P e a regular. Então, ó, RR regular e sem onda P. O mecanismo é dupla via nodal, desce pela via lenta e sobe pela rápida. Dando zoom aqui no nódo sinoatrial, ele desce e sobe junto aqui, ó. Despolariza átrio ventrículo. Uma coisa que vocês não podem se esquecer é dessa característica altamente sugestiva, que é o relato do paciente com palpitação no pescoço. Lembrar também que geralmente é um paciente jovem, tá? Então ele relata um paciente jovem que relata que parece que o coração está no pescoço. Aqui já não é mais do grupo das supraventriculares, a gente já saiu do átrio. Então, se eu tenho alteração de QRS, eu tenho alteração de ventrículo, tá? Aqui o QRS está bem alargado. Essa daqui é a taquicardia ventricular. QRS alargado, porém o RR regular, também não tem onda P, tá? Então, toda vez que eu tenho alteração de QRS, o problema está no ventrículo, não é mais no átrio. Apesar de não ter onda P, porque o QRS é muito alargado, né? Nem cabe uma onda P aqui. O RR regular e frequência cardíaca aumentada. Sempre lembrar de fazer as 5 perguntinhas, hein, gente? Essa daqui eu não coloquei na aula, vai de bônus para quem assistir esse vídeo. Também é uma taquicardia ventricular, tá? Por incrível que pareça, só que ela se chama taquicardia ventricular polimórfica, porque a morfologia dos QRS são sempre diferentes. Aqui é uma taquicardia ventricular monomórfica, a morfologia dos QRS são iguais. Já aqui são todos diferentes. E só de curiosidade, essa daqui tem um nome especial, que é Torsades de Poix,
que significa torção das pontas. Então parece que está rodado, né? Parece que alguém pegou as pontas do elétron e rodou. E fez essa torção das pontas aqui, ó. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. É uma arritmia grave, tá? Agora nos grupos da bradicardia. A bradicardia sinusal, a gente não vai ter nada alterado, a não ser a frequência cardíaca, tá? Mesmo esquema da taquicardia sinusal. No bloqueio atrioventricular, se eu tô falando que tem um bloqueio na passagem do estímulo do átrio até o ventrículo, se o átrio é onda P e o ventrículo QRS, eu vou ter problema no intervalo PR, tá? Então, o bloqueio atrioventricular é uma bradicardia com intervalo PR aumentado. Então, bloqueou entre átrio e ventrículo, o problema está no PR. Este bloqueio atrioventricular de primeiro grau, eu vou ter só alargamento de PR e a bradicardia, né? O restante todo normal. Então, PR bem aumentado. Claro que vocês têm que saber esses valores de intervalo, o que é aumentado, o que é normal de cor, já, né? Já é para saber. Se não lembrem, se vocês não se lembram, vão para o primeiro vídeo. Já o bloqueio de segundo grau, a gente tem o MOPTIS 1 e o MOPTIS 2. No MOPTIS 1, a gente tem o fenômeno de Wenckebach, que é aquele cara bacana que foi avisando que não estava afim, né? Então, foi distanciando, 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 até bloquear. Então, a gente tem uma onda P aqui que não vem seguida de QRS. Já o MOPTIS 2 não avisa que vai bloquear. Tá normal, 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 e de repente, bloqueia, tá? Não tem, essa onda P não vem precedida de um QRS, já tem uma outra onda P. Já o BAV total tem uma dissociação átrio-ventrículo. Eles não têm ligação nenhuma. Então, a onda P vai cair em qualquer local do eletro, tá? Então, ó, caiu aqui, ó, essa barriguinha que fez aqui, caiu aqui na onda T. Então, ela pode cair em qualquer lugar. Mas se você marcar ela tá sempre regular. E se você marcar o QRS de R a R, também tá regular. Eles batem regular, só que totalmente dissociado, cada um no seu tempo. Já no bloqueio de ramo, quando eu falo ramo, é ramo do feixe de His, tá? Que fica lá no ventrículo. Se eu falei ventrículo, meu problema tá no QRS. Então, quando eu olhei lá em D2 que o QRS está largado, na hora de fazer as 5 perguntinhas, cheguei na quarta pergunta, o QRS está largado, eu vou em V1 para saber qual ramo que está bloqueado, se é o ramo direito ou o ramo esquerdo. Se for o direito, eu vou ter uma onda R alargada em V1. Se for o esquerdo, eu vou ter uma onda S alargada em V1. Aqui, ó. Olhei em D2, está alargado, vou em V1, que RS, R', que é uma onda positiva, bem grande aqui, no V1, tá? Isso é ramo direito. Já aqui eu tenho que R, Eção. Quando eu tenho esse Eção em V1, depois que eu vi que o QRS está largado em D2, na quarta pergunta, eu vou em V1 e ver esse S aqui, ou seja, uma onda negativa bem grande, é porque o bloqueio é de ramo esquerdo. Só para lembrar, se eu jogo a seta para cima, eu estou virando para a direita. Se eu jogo a seta para baixo, eu estou virando para a esquerda. Estudem, hein? Beijinhos.